Galera, é oficial, eu tô muito empolgado porque a Darkseid vai publicar, né? A Darkseid acabou de anunciar oficialmente que vai publicar a coleção Monstros da Universal no Brasil. Eu tenho aqui a edição norte-americana, dos 3 encadernados que saíram até então, né? Agora tá saindo lá fora a minissérie da Múmia e aí eles vão juntar, né, bonitinho e lançar um outro encadernado. Esse vídeo vai ser uma geral, vamos dizer assim, na coleção. Vou mostrar os encadernados gringos, falar sobre alguns detalhes. Primeiro de tudo, essa coleção não são adaptações dos filmes clássicos, porque, vamos lá, vocês devem conhecer o Drácula de 1931, estrelado pelo Bela Lugosi, ou Frankenstein também, de 31, do Boris Karloff, né, filme clássico, e o Monstro da Lagoa Negra, de 1954. Esses 3 encadernados que eu tenho aqui, eles são, vamos dizer assim, complementos dos filmes. E eu já vou entrar em detalhes porque é muito legal o jeito que eles... né, cada um é tipo um ponto de vista sobre a história clássica de terror lá da Universal. Pelo que eu vi, o projeto gráfico da Darkseid, ele segue mais ou menos esse aqui da Image, só que eles, né, eles usaram as capas... Né, porque como tem muita capa, a Darkseid geralmente dá um tratamento um pouquinho diferente, então não são exatamente essas capas. Porque até na prática, as capas que eu tenho aqui são das edições especiais para as comic shops dos Estados Unidos. Inclusive, todas as minhas edições vieram com bookplates autografados, então eu tenho aqui do Drácula, esse aqui é do Monstro da Lagoa Negra e esse último é o do Frankenstein. Todos eles eu peguei via Comics and Signatures, loja brasileira, onde vocês podem pegar os gibis lá de fora. Sim, isso é um jabá do nada no meio do vídeo. Dá para usar o cupom 2 quadrinhos lá no site. E nesse momento tá rolando o bookplate do Spectators, que é um lançamento bem aguardado. Novo trabalho do Brian K. Vaughan, né, o cara do Y, do Saga. Então tem link aqui embaixo, né? Vocês podem também pegar o Battle Beast, né, que tá em pré-venda nesse momento. Tem quadrinhos do Universo Absoluto. Tudo na Comics and Signatures. Mas agora voltando à programação normal. Os encadernados do Darkseid, eles vão ter 128 páginas, assim como os da Image. A diferença é que o tamanho é o formato americano, porque as edições, né, originais lá de fora, né, os encadernados, eles são oversize, vocês podem ver que ele é maior que um TPB padrão. Vai ser R$ 79,90 o preço de capa de cada volume, que hoje em dia eu acho que tá dentro da expectativa de valor desse tipo de publicação. E galera, é legal de ver como talvez uma outra editora que pegasse os monstros da Universal, talvez fosse ter alguma dificuldade de trabalhar, né, esses quadrinhos. Só que a gente tá falando da Darkseid, que tem uma legião de fãs, tipo, a galera realmente engaja nas postagens e quer pegar o produto da Darkseid porque vai ter o melhor acabamento gráfico, porque tem, né, a cara da Darkseid. É uma editora a ser estudado, assim, é um fenômeno dentro do mercado editorial. Esse projeto, ele começa em 2023 com o Drácula por James Tynion e Martin Simmons. E essa foi uma jogada muito ousada da Image, né, ou da Skybound, na verdade, né, que é o selo que lança os monstros da Universal lá fora, porque eles tiraram do Departamento da Verdade, um dos principais títulos da atualidade, a equipe criativa, ou seja, fizeram os caras pararem o gibi para lançar o Drácula, né? Afinal, eles precisavam de uma equipe forte para ser a carta de apresentação da coleção Monstros da Universal. Então temos Tynion e Martin Simmons. Tá, então como vocês devem ter percebido, o hype é muito grande, mas vale a pena? A história é legal? Gente, depende, tá? Primeiro, artisticamente falando, é um absurdo. Isso aqui, pra mim, ele é uma espécie de novo Asilo Arkham. É bizarro, inclusive tem até a forma de enquadramento, né, a disposição dos quadros do Martin Simmons lembra muito o que o Dave McKean fez lá no Asilo Arkham. Talvez seja até uma inspiração, tem umas horas aqui que tem umas baratas. Mas, gente, as splash pages, e não são poucas, são lindas, lindas. Cara, realmente assim, é um quadrinho que, só pela parte artística, eu não gosto muito de falar isso, sabe? Eu acho que tem que ter uma história boa. Mas esse é um caso que cada splash page é um absurdo, assim, é realmente muito lindo. O detalhe, gente, é que, como eu falei no começo, é um ponto de vista sobre a história. Então, não é focado no Drácula. Na verdade, a estrela desse quadrinho é o Renfield, que é o servo do Drácula. Então, a brincadeira aqui é que a gente vai entender o que levou o Renfield a ser tão apaixonado, né, pelo seu amo, vamos dizer assim. Aqui o Renfield ali no meio. Inclusive ele me lembra levemente o Coringa, por isso que eu brinco um pouco também com a questão do Asilo Arkham, né, pelo cabelo dele. Gente, olha só, ele tem esse sorriso
meio macabro. Faltou comentar um ponto importante, que é necessário assistir aos filmes pra curtir esse Drácula? Não, dá pra pegar só os quadrinhos. Gente, quem é que ia lançar um quadrinho que tu dependeria de um filme dos anos 30 pra entender? Não. Porém, é mais legal. Eu acho que funciona melhor no sentido de que a minha experiência foi muito boa, sabe? De ver o filme e depois ler o quadrinho pra poder encaixar as duas histórias e ver como o Tynion foi inteligente pra, né, enfim, expandir alguns diálogos, algumas partes do filme. Eles mudaram um pouco, ok. Mas vamos para aquele que para mim é o melhor de todos, que é o Frankenstein. Gente, isso aqui é muito, mas muito legal. Vamos lá, acompanha comigo. O protagonista não é a criatura, não é o Victor Frankenstein, né? Acho que nem é Victor Frankenstein aqui, né? É Henry Frankenstein. Sim, o nome do doutor, o Frankenstein, no filme é diferente do livro clássico. Pois então, o protagonista aqui é um garoto que estava no cemitério chorando. Cara, é muito pesado. Ele tava chorando pela morte do próprio pai, né? Enfim, tava ali no túmulo, e do nada apareceu a galera do Victor Frankenstein para roubar corpos para fazer o monstro. E aí eles roubam o corpo do pai do garoto, cara. E aí ele sobe na carruagem e segue os caras até o laboratório do Frankenstein. E aí tem essa questão de que a mão da criatura, exatamente a mão, é a mão do pai do moleque. E então a graça de cada capítulo do quadrinho é que tu entende como uma parte da criatura foi parar nela. E o desenho é muito, muito bom. O quadrinho é escrito e desenhado por um cara chamado Michael Walsh e ele é muito bom em fazer terror. Se tu vai no Instagram dele, tu vê que ele, enfim, tem toda uma carreira, né, construída fazendo ilustrações de horror e ele consegue transmitir muito a pegada de época mesmo do filme. Então, forte recomendação. Esse Frankenstein é muito, muito legal. E talvez esse, mais até do que o Drácula, é legal de ver o filme. Porque, cara, o jeito que o Michael Walsh vai encaixando, e tipo, tem coisas do filme que não importam tanto aqui pra essa história. Porque o protagonista é o garoto. Então tu vê, tipo, flashes do filme correndo por trás e o garoto ali em primeiro plano. Muito, muito legal. Tá, vocês devem ter visto que no título do vídeo tá Decepção. Então, o mais fraco dessa lista, tá, é o Monstro da Lagoa Negra. Galera, eu não vi o filme, tá? Esse é um dos casos que eu não vi o filme. É um filme de... né, os dois anteriores ali são filmes de 1931. Esse aqui é um filme de 54 e o quadrinho, ele se foca numa repórter que vai dar continuidade ao filme clássico. Ela sofreu uma tentativa de assassinato, quase morreu afogada, e aí ela vai atrás do assassino e, nesse meio tempo, acaba encontrando com a criatura. Aqui a equipe criativa é Dan Watters, Ron V, né, um outro nome grande, e o Metal Roberts desenha. O desenho é bom, é um bom desenho, assim, eu acho que isso não é exatamente um problema. Deixa eu mostrar para vocês mais uma splash page, olha só que bizarro. Então o desenho é bem legal, mas a história é tão sem graça. Até de repente, sei lá, vou tentar reler uma hora, tentar ver o filme para ver se muda um pouco a minha perspectiva. Mas uma primeira leitura foi bem sem graça. Pois então, gente, esses são os monstros da Universal em primeira mão aqui no Dois Quadrinhos. Um abraço para a galera da Comics and Signatures que forneceu o material para produzir esse vídeo. É importante dizer que eu acho que eu tô talvez um pouco emocionado com essa coleção. Porque, eu sou muito fã de horror, 2, eu sou fã de cinema clássico, então tudo isso encaixou muito bem pra mim. Em resumo, se tu é fã de horror, assim como eu, tu vai gostar, mas não vai com uma baita de uma expectativa. Isso não vale só pra esse quadrinho, vale pra tudo na vida, tá? Gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like, site da Comics and Signatures, cupom aqui embaixo e até o próximo vídeo. Que vai ser um outro vídeo sincero sobre uma coleção de quadrinhos.